Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Truque de Mestre 3, dirigido pelo Ruben Fleischer, longa, que é o terceiro capítulo dessa franquia, que chega depois de uma grande pausa de quase 10 anos do segundo filme. E como eu gosto muito de mágica, ver esse tema sendo retratado no cinema me despertou uma grande curiosidade lá em 2013, quando o filme trouxe muita criatividade e uma originalidade que, eu confesso, me surpreendeu positivamente. Só que, na minha visão, eles não tinham mais material para um terceiro longa, por exemplo, já que no segundo a história já tinha começado a mostrar deficiências. Eles não tinham muito mais a contar, e esse era o meu medo com o Truque de Mestre 3. Mas para vocês entenderem melhor, esse longa continua a saga dos 4 cavaleiros, esses mágicos justiceiros que desafiam as leis da física e da lógica para expor corrupções e fazer justiça com as próprias mãos, ou melhor, com as próprias mágicas. E o Ruben Fleischer assume o controle aqui, substituindo o Jon Chu do segundo longa, e ele traz uma pegada bem mais corrida aqui, até com uma cena de ação do que o necessário, perdendo o foco realmente na mágica, que era o que fazia esse filme ser diferente. Aqui ele parece um longa qualquer de ação, com uma mágica ou outra no meio, e que fica claro a falta de roteiro para esse projeto mesmo. Eles tentam amarrar pontas soltas de outros filmes, de histórias passadas, enquanto trazem novos personagens, e fica claro a vontade do estúdio de expandir esse universo para mais sequências, e a direção só vai acertar aqui, entre muitas aspas, na parte visual, porque algumas cenas eles soubem como usar a câmera para criar uma curiosidade com takes rápidos e ângulos que não mostram, por exemplo, o que está acontecendo em segundo plano em tela, fazendo com que você fique tentando descobrir o truque, se sentindo parte da mágica. Uma pena que isso é muito pouco, como eu disse, são poucas cenas mesmo de magia onde os personagens mostram as suas habilidades. E sabe o que isso me lembrou? Filme de super-herói, quando aquele herói não quer mostrar os seus poderes para o mundo e ele fica se escondendo com medo do julgamento. E foi isso que me pareceu com a mágica aqui. O diretor me pareceu com medo de ser um filme de mágica, e essas sequências mais mágicas são fracas, tirando a cena do final, que é boa sim, com efeitos especiais interessantes, e o longa traz no elenco principal de volta com o Jesse Eisenberg, com mais destaque e tempo de tela como líder desse grupo, e trazendo uma atuação bem cínica, já bem característica do ator, com o que ele tem feito recentemente. Ele entrega aquelas linhas de diálogos com uma velocidade, até me lembrando um pouco aquele Lex Luthor que ele fez lá na Liga da Justiça, mas aqui não é tão ruim assim. Ele é pelo menos honesto. E o Woody Harrelson, que tá aqui só por ser o Woody Harrelson. O seu personagem de verdade não serve pra nada aqui. Ele vai ter uma ou outra cena para valer a participação dele no filme, e sempre com aquele jeito excêntrico, mas nada demais realmente. E os novatos vêm claramente com a ideia de renovar o elenco para futuros filmes, e eles trazem sim um frescor. São jovens mágicos e que parecem estar focados na ilusão. Pena que o filme é tão bagunçado, com uma montagem tão ruim, que eles são usados mais como ferramentas de roteiro genérico. E o roteiro, aliás, que roteiro fraco, gente. Ele tenta ser muita coisa, misturando trilha de espionagem com comédia, até drama pessoal nós vamos ter, e as reviravoltas são horríveis, previsíveis, muito diferente da criatividade que a franquia fez muito bem nos filmes anteriores. Aqui é capenga, sabe? Muito enrolado. Tem momentos que o filme se esquece realmente dos personagens e entra num ritmo de correria, com perseguição policial e até um carro de Fórmula 1 correndo pela cidade, tudo sem sentido. E olha, eu até achei que eu tava vendo um filme do Velozes e Furiosos, sem brincadeira, gente. E visualmente o filme é até ok. A fotografia captura bem as cidades como Las Vegas e Nova York, com muita luz, o que realça essa temática de ilusão. As poucas cenas de truques são coreografadas e tem uma mistura de efeitos
práticos com o digital, que parecem funcionar melhor de quando fica claro o uso de fundo verde, e aliás, esse terceiro capítulo cai naquele velho erro do mais e maior, tentando elevar o nível para algo mais épico, quase como Velozes e Furiosos mesmo, como eu comentei, só que com mágica e com som e uma trilha sonora que entrega uma energia, misturando música eletrônica com orquestra para acompanhar essas perseguições malucas. E quando o filme para um pouco para ter diálogo, eles são fracos, cheio de piadas internas sobre mágica, e se você já não estiver familiarizado com o assunto, vai ficar perdido com certeza, cheio de jargões técnicos demais, não sendo acessível para todo mundo, e eu não gosto de verdade como o filme usa do som para enganar o espectador, com efeitos demais que te deixam confuso no pior sentido possível. Então, Truque de Mestre 3 quer ter um humor ao mesmo tempo que quer passar uma seriedade, ficando só inconsistente mesmo. O diretor injeta uma dose de autoironia, zombando da própria franquia em alguns momentos, que até funciona, mas sinceramente o filme sofre muito com a síndrome da sequência e acaba repetindo as mesmas fórmulas seguras. Não é nada inovador, nada parecido com o filme original, por exemplo, onde a magia era o principal foco. Me decepcionou, eu esperava mais, eu confesso, depois de quase 10 anos da franquia parada. São muitos furos de roteiro e momentos em que as explicações dos truques parecem convenientes demais, esticando a suspensão da descrença além do limite, tirando a nossa interpretação de como a mágica é feita, e isso me irritou demais, apesar do final, que é satisfatório. Pelo menos isso eles acertaram, e que deixaram ganchos abertos para o quarto filme. Mas volta o meu questionamento: será que eles vão ter material para mais um filme? Será que esses personagens novos, esses novos cavaleiros, vão trazer alguma coisa realmente nova? Eu sinceramente, depois do que eu vi aqui, duvido muito. Então, concluindo, o Truque de Mestre 3 é um filme esquecível. É o que eu menos gosto, com certeza, dessa trilogia. Ele não me divertiu, tirando um momento ou outro e se tornando, depois de 9 anos de espera, uma decepção. E para Truque de Mestre 3, nota 4. Se você gosta muito da franquia e tá com expectativa alta, cuidado, talvez não seja muito o que você espera, beleza, pessoal? Mas eu quero saber de você. Você discorda do que eu falei aqui? Fique à vontade para comentar o que você quiser aqui embaixo. E obrigado por assistir até aqui. Até um próximo vídeo e até mais.